Bom dia, paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje nós estamos aqui para mais um dia de adoração ao Senhor. E hoje nós vamos meditar na palavra de Deus em Romanos, capítulo 1, versículo 17. E o tema da nossa devocional de hoje é justificados pela fé. Aleluia! Fé no Filho de Deus, né? Em Jesus Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 17 diz o seguinte, meus amados: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Aleluia! Nele quem, né? Que o texto está dizendo. Nele o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Oh, glória a Deus, aleluia. Irmãos, quando a gente olha para esse texto, a gente vê que esse texto ele está ligado, né, à justificação pela fé em Jesus. Né? Esse texto ele nos mostra que nós cremos no Senhor não por aquilo que nós vemos, mas pelo aquilo que nós cremos no Senhor Jesus. Então, o que é o texto aqui ele mostra para nós que Jesus ele é o tema central da palavra. É por isso que a Bíblia diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então Jesus ele é o tema central da Bíblia, da palavra, porque ele é a própria palavra. Né? Por isso que a Bíblia também diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que é Jesus Cristo. Então por isso que trata que o justo vive pela fé, né? A fé em Cristo, em Jesus. Então, quando Paulo ele escreve aos Romanos esse texto, ele procura esclarecer que a justiça de Deus não se alcança por meio de obras. A gente olha para esse texto aqui, quando fala porque nele se descobre a justiça de Deus, isso quer dizer que nós não alcançamos essa justificação pelas obras, por aquilo que eu faço, por aquilo que você faz, mas é pela fé, a fé no Filho de Deus, para que ninguém se glorie, para que ninguém diga, não, eu consegui pelos meus próprios méritos, por a minha capacidade, por as minhas condições, pela minha inteligência. Não, mas é pela fé. É por isso que Paulo, ele escrevendo aqui esse texto, ele deixa claro para os irmãos que a fé ela não se alcança por mérito humano, por obras humanas, pelas obras, mas é pela fé no Filho de Deus. Mas pela fé em Jesus, essa fé é o único meio que o homem pode ser justificado diante de Deus. Então olha só o que diz o texto diz, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Então, esse texto aqui, ele é claro, ele é o único meio que o homem pode ser justificado diante de Deus, pela fé. A gente olha aqui, não tem como você olhar e falar, não, eu alcancei a fé por mérito humano, pelas obras que eu faço. Eu faço muita caridade, eu ajudo os pobres, eu ajudo os necessitados. Irmãos, é pela fé no Filho de Deus. Então esse texto aqui, ele é claro, ele mostra para nós a importância da graça de Deus na nossa salvação. Não como eu estou acabando de falar, não é pela capacidade humana, não é por méritos humanos, mas é a graça, o favor imerecido, aquilo que eu e você não merecíamos. Então, a fé do Senhor, a graça do Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus e Pai, Ele nos deu essa graça que nós não merecíamos, esse favor imerecido. Então, a fé, essa fé no Senhor, ela é por ela que nós alcançamos a salvação. Então esse texto ele mostra e ele deixa claro a importância, né, da graça de Deus na nossa vida, daquilo que o Senhor fez por nós, daquilo que Jesus
ele próprio se entregou para que nós pudéssemos ter a salvação, né? Então, não é pela nossa capacidade humana, não é pelos nossos méritos. Então, esse texto de Romanos 1,17, ele nos convida justamente a isso, a crer em Jesus e a viver uma vida de fé, confiando no Senhor. Então, por isso que o texto ele diz, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, esse texto de Romanos, ele nos convida, nos confronta justamente a isso, a crer em Jesus Cristo e a viver uma vida de fé, confiando no Senhor, confiando no seu, naquilo que Ele fez na cruz do Calvário, confiando naquilo que o Senhor fez por nós, né? Entregou a sua vida, pagou o preço que nós não podíamos pagar. Então o Senhor, ele fez isso. Então o versículo, irmãos, ele não trata apenas da nossa justificação. Esse texto aqui de Romanos capítulo 1, versículo 17, ele não trata apenas dessa justificação que o Senhor fez por nós, mas também de uma vida contínua de fé. Não adianta eu falar que eu creio hoje e amanhã não creio. Não adianta eu dizer que hoje eu confio e amanhã não confiar. É a mesma coisa de que, digamos, nós estamos precisando de algo, nós corremos, convidamos o Senhor, aí amanhã a gente já fala, Senhor, eu já alcancei, eu não necessito mais de Ti, então no dia que eu precisar eu te procuro. Não é assim. Precisamos ter uma vida contínua com o Senhor. É da mesma forma que esse texto ele nos mostra que a gente precisa também ter essa vida contínua de fé no Senhor Jesus Cristo. Todos os dias, não é só hoje, não é só amanhã, mas é todos os dias. Então, esse texto aqui, ele chama nós justamente para isso, para ter uma vida contínua de fé em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, eu quero te convidar nessa manhã. Hoje é sexta-feira, nós estamos encerrando mais uma semana, né? O Senhor nos deu, nos permitiu essa graça de encerrar de estar encerrando mais uma semana, né? De paz, de saúde, de bênção, trabalhando. Então o Senhor nos permitiu essa bênção, essa graça. Então eu quero te convidar nessa manhã a você ter uma vida constante, uma vida de fé, uma vida crendo no Senhor todos os dias, depositando no Senhor todos os dias a sua confiança, a sua fé, a sua esperança, não no homem, mas no Senhor. Não é só no momento que você está precisando, não é só no momento de dificuldade que você deva crer, acreditar, ser grato ao Senhor, mas é todos os dias da sua vida. Confiar no Senhor todos os dias. Esse texto aqui, o final do versículo, ele diz que o justo, ele vive pela fé todos os dias, irmãos. Não é dia sim, dia não, mas é todos os dias. Eu acho lindo esse texto, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, ou seja, dia após dia. Todos os dias da nossa vida. Ainda diz, como está escrito, né? Não é que ainda vai escrever, mas é como o Senhor diz, já está escrito. O justo, ele vive pela fé. Fé no Filho de Deus. Então eu quero deixar para você essa palavra hoje. E eu quero te pedir que você tenha essa vida constante de fé no Senhor. De gratidão. Porque, como diz aqui, a graça do Senhor, o favor imerecido, ser grato por essa graça que o Senhor nos deu, né? Esse favor que nós não merecíamos, mas é por isso que nós estamos aqui. Então vamos entregar ao Senhor a nossa vida, a nossa fé, a nossa confiança, tá bom? Então que o Senhor te abençoe, o Senhor abençoe a tua família, que esse coração grato ao Senhor por essa semana, por aquilo que o Senhor tem nos dado, tem nos proporcionado,
ele venha ser constante na nossa vida. Pai, nós te agradecemos por esse dia, por essa manhã. Senhor, nós te agradecemos por essa semana, que hoje, sexta-feira, nós estamos finalizando, Senhor, essa semana. E eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Senhor, eu quero te agradecer por a vida dos meus irmãos que estiveram conosco durante esses dias. Quero te agradecer, Senhor, por a vida de cada um dos inscritos no canal. Quero te agradecer, Senhor, pelas bênçãos, Senhor, na vida dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, que as tuas bênçãos continuem, Senhor, sobre a vida de cada um, a família, o lar. Senhor, com saúde, com paz, com prosperidade física, espiritual, suprindo, Senhor, as necessidades de cada um. Pai, que o Senhor continue gerando em nós a alegria da salvação, que o Senhor continue gerando em nós a fé necessária. Pai, o Senhor conhece a nossa vida, como está escrito na tua palavra, Senhor. Sonda os nossos corações, vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, e tira e nos faz andar, trilhar em caminhos retos. Senhor, nos faz crer no Senhor, acreditar. Senhor, nos faz confiar em Ti, porque o Senhor, Pai, é verdadeiro. Pai, porque o Senhor é quem nos proporciona tudo que nós necessitamos. Então eu quero te agradecer, Senhor, por essa semana e te pedir, Pai, que as bênçãos do Senhor continuem na vida dos meus irmãos. Senhor, nesse final de semana, que o Senhor continue guardando, livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus amados, tenham todos um ótimo dia, tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor.